Estamos em março de 2026 e, mais uma vez, o Oriente Médio está em guerra. E aí me vem à mente logo o jogo de tabuleiro, o wargame chamado Fitna, que trata de guerras globais no Oriente Médio. Esse jogo aborda 11 cenários, tanto cenários verdadeiros quanto fictícios, desde 2012 até os dias de hoje ou até o futuro. O mapa do jogo ele cobre desde o sul da Turquia, passando pela Síria, norte de Israel, Jordânia, Arábia Saudita, todo o Iraque, partes do Irã, Kuwait. Alguns cenários são pequenos, rápidos, 3 rodadas, que podem ser jogados em 2 horas, e outros são cenários grandes, que podem demorar até 6 horas. O jogo pode ter várias peças ou poucas peças e aborda até 16 facções. Então tem peças dos Estados Unidos, de Israel. Aqui eu coloquei aleatoriamente, não representa nada especificamente. Tem do governo sírio Bashar al-Assad, tem peças da Síria rebeldes. Aqui são tropas do Estado Islâmico, tem do Iraque, tem do Irã, tem várias facções curdas e tem as peças turcas. Em relação às regras, só para ter uma ideiazinha, quase todas as peças têm 2 faces, a gente chama de steps, que representam se a peça está totalmente inteira, digamos assim, se aquela unidade militar está totalmente inteira, ou se ela sofreu baixas e perdeu parte do seu poder de combate. Então isso acontece com quase todas as peças, menos com as peças do Estado Islâmico. Essas daqui tem só um step. Então elas sofrem baixa, elas já são imediatamente destruídas. Tá? A ideia das outras é que elas possam eventualmente até se recompor. As unidades elas se movem de espaços, né? Então, por exemplo, de Palmira para Al-Qaim, né? Então nós temos aqui espaços que representam cidades importantes, né? No caso aqui uma cidade que é uma missão também, então Mossul está numa caixinha vermelha, e é também uma região de produção de petróleo, que é importante para o jogo, né? Aqui Darhouk é uma região de montanha. Essas 2 casas aqui tem um -1 e um -2, significa que elas dão bônus para quem estiver defendendo a região. Outras têm esses tipos de marcação aqui, ó, mostrando que aqui é fonte de suprimento para o exército russo. Aqui fonte de suprimento para o exército americano, fonte de suprimento israelense. Aqui nós temos as fronteiras nesse tracejado. E as peças normalmente elas vão ter um poder de combate, de ataque, que é esse 4 daqui, um poder de defesa, que é também um 4, e um poder de movimentação, que nesse caso é um 3. Aqui no caso dessa iraquiana, o ataque dela é 5, a defesa é 4, o movimento é 4. O símbolo aqui mostra que ela é uma unidade mecanizada, uma infantaria mecanizada, e esses 2 xizinhos mostram que ela é uma divisão. No caso aqui do turco, também uma unidade mecanizada ou blindada, com 3, significa que é um corpo de exército. Quase sempre você vai poder colocar 3 unidades num mesmo espaço, mas no caso do ISIS você pode colocar 4, e no caso dos turcos você só pode colocar uma unidade, porque as unidades turcas são corpos de exército, então são unidades maiores, ocupam mais espaço.
Desse modo, entre os cenários, nós vamos ter alguns cenários que são envolvendo a guerra civil na Síria, ou então a luta internacional para acabar com o ISIS, ou então a revolta dos curdos, aqui são as bases curdas, estão com esse verdinho, com as diferentes facções curdas. Tem também jogos que são golpes de Estado em Israel não, perdão, no Iraque. Tem também golpe de Estado na Síria, e, enfim, diferentes intervenções possíveis, né? E a possibilidade de entrada de tropas dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da França. Então é um jogo bastante variado que abre várias possibilidades. Um elemento muito importante desse jogo são as cartas. Então tem as assets, que geralmente são recursos que você vai poder usar, por exemplo, ataque aéreo aproximado, né? Se você não tiver com o teu inglês em ordem, é só usar um programa aí de tradução do teu celular. Então, engenharia de combate, forças especiais, e por aí vai. Liderança. E tem outras cartas que são cartas de eventos. Então, aqui, né, uma trégua humanitária, uma guerra cibernética, e por aí vai. Essas cartas são fundamentais, a gente usa elas em toda a rodada. Enfim, Fitna então é um bom jogo para se pensar no Oriente Médio, nas relações também entre Estados Unidos e Rússia. E é um jogo bastante flexível, porque quase todos os cenários podem ser adaptados para 2 jogadores, mas tem cenários que são feitos para 3, para 4, para 5, para 6 jogadores, e alguns você também consegue adaptar para 3, então tem várias possibilidades.